O milionário fica chocado quando seu filho escolhe uma mendiga faxineira entre ricas. Ricardo Almeida nunca imaginou que seu mundo perfeito poderia ruir tão rápido. Dono de uma fortuna que brilhava mais do que os arranha-céus de São Paulo, ele era o exemplo irrefutável do sucesso. Mas tudo mudou quando Mariana, sua esposa, partiu tão brutalmente, deixando um vazio frio e silencioso dentro dele. A partir dali, Ricardo virou um homem duro, distante, quase uma sombra no próprio castelo de luxo. Foi então que uma ideia, mais estranha que desesperada, lhe surgiu. Apresentaria ao filho, Gabriel, 5 candidatas ricas. Mulheres elegantes, sofisticadas, com sobrenomes que fechavam portas apenas com seus próprios nomes. Achei que ia ser fácil, mas não foi. Na manhã em que Ricardo apresentou as mulheres a Gabriel, a cena foi de tirar o fôlego. O salão da mansão, iluminado por lustres que pareciam cair do céu, ficou tenso. Gabriel, menino de 9 anos, com olhos mais profundos do... Mas algo inesperado aconteceu. Gabriel, num rompante de sinceridade que quebrou o silêncio, afirmou algo que ninguém esperava. Rejeitou todas elas. "Quero a Helena", disse ele com voz trêmula. Helena era a governanta da casa. Uma mulher simples, com mãos calejadas e um sorriso que acendia cantinhos de esperança na casa fria. Ricardo caiu da cadeira, espantado. Como era possível que seu filho escolhesse uma mendiga faxineira em vez das herdeiras milionárias? A palavra mendiga circulou atrás nas costas. Murmúrios cresceram entre os empregados. Muitos não entendiam o que acontecia, mas o choque maior parecia habitar a alma gélida de Ricardo, que não via Helena além do uniforme, sem perceber que aquela mulher era a única que verdadeiramente tocava o coração do filho. Dias depois, numa decisão fria e rápida, Ricardo demitiu Helena. Ele estava convencido de que a governanta manipulava Gabriel. Foi uma cena dura. Helena, olhando nos olhos do menino, tentou falar, mas a porta... Gabriel ficou lá, imóvel, as mãos apertando o vestido agora amassado da mulher que ele amava como mãe. A casa nunca mais foi a mesma. Gabriel se fechou, recusava comida, não falava com ninguém. A tristeza se espalhou como um nevoeiro silencioso. Ricardo percebeu, aos poucos, que havia cometido um erro que podia custar a saúde do filho, mas já era tarde para remorso simples. E quando a tensão atingiu o limite, um segredo veio à tona. Algo que Rachel jamais imaginou. Uma ligação oculta entre Helena e Mariana, sua esposa falecida. Uma conexão enterrada no passado, guardada a 7 chaves, que poderia explodir como um terremoto. O mistério concluía algo. Helena não era uma simples empregada. Ricardo, desesperado para curar o que havia quebrado, tentou pedir desculpas. Não só trouxe Helena de volta, mas a chamou para ser, enfim, uma nova figura materna na vida de Gabriel. Mas o que ele não previra é que o coração do filho estaria agora dividido. 2 mães. 2 mundos. E um amor que estava longe de ser simples. Enquanto eles tentavam encontrar uma nova harmonia, um perigo pairava no ar. Um passado obscuro de Helena. Um segredo que poderia destruir o pouco que ainda lhes restava. O que será que Ricardo não sabe? Que mistérios enterrados podem surgir do passado para virar suas vidas do avesso? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo e Gabriel estavam na sala, tentando se entender após o retorno de Helena. O ambiente, que antes era um lar silencioso, agora pululava com uma tensão palpável. Gabriel tinha os olhos cheios de esperança, e Helena, com um sorriso nervoso, parecia resplandecer.
Mas Ricardo, ele não conseguia se afastar da sombra do passado, da dor da perda. O milésimo pensamento que martelava sua cabeça era de que tinha feito tudo errado. Mas antes que qualquer um pudesse digerir essa nova dinâmica familiar, a campainha tocou. O som ecoou pela mansão como um aviso. Uma mulher alta, vestida com um macacão preto e óculos escuros, apareceu à porta. Seu olhar firme despontava um poder que parecia inegável. Enquanto ela se apresentava como uma advogada, o coração de Ricardo disparou. Um pressentimento sinistro o envolveu. Senhor Almeida precisa saber de algo urgente, ela disse, sem rodeios. Ricardo piscou, confuso, gesticulando para que ela entrasse. Gabriel observava, curioso, sem entender a gravidade do momento. Aquela mulher não era qualquer uma. Ela era especialista em heranças, e através de uma série de documentos que retirou de uma pasta, começou a desvelar segredos há muito ocultos. Em nome da sua esposa falecida, eu tenho algo que pode mudar tudo, ela afirmou, sem deixar espaço para interpretações. Ricardo prendeu a respiração. O que Mariana poderia deixar? Ele pensara que a tristeza já havia lhe mostrado tudo o que precisava saber. Mas ao abrir os papéis, o que ele viu fez seu coração desabar. Quando leu o nome de Helena naquele documento, ele mal conseguia acreditar. Helena é a sua irmã, filha do primeiro casamento do seu pai. A advogada continuou, e a sala pareceu girar. E ela é a verdadeira herdeira da fortuna Almeida. Mariana a afastou para proteger você. Gabriel olhava entre os dois adultos, perplexo e perdido, enquanto as palavras da advogada ecoavam. Não, isso não pode ser verdade. Ricardo gritou, a voz trêmula. A revelação atingiu seu peito como uma rajada de vento gelado. Lembrou-se de cada palavra dura que dissera a Helena, de como a tratara como uma simples empregada, sem perceber o laço profundo e familiar que compartilhavam. Helena os tacou paralisada. A revelação desmoronou não só a imagem de mãe que ela tentara construir na vida de Gabriel, mas também toda a vida de Ricardo, transformando suas certezas em dúvidas. Gabriel, ainda inocente, estava mais confuso. Mas por que ninguém nunca me contou? Ele perguntou, os olhos brilhando com lágrimas. A advogada continuou. Mariana fez um acordo com seu pai. Ela temia que, se a verdade emergisse, a família poderia desmoronar. Por isso, manteve todos acreditando que Helena era apenas uma governanta. O clima na sala mudou completamente. O silêncio tomou conta. As palavras flutuavam no ar como um nevoeiro denso e traiçoeiro. Ricardo se sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Como ele poderia ter cometido um erro tão colossal? Avalizando a derrota de sua própria irmã, a tensão da revelação parecia carregar um peso insuportável. Gabriel olhou para Helena, buscando alguma resposta, mas ela parecia tão desolada quanto ele. O novo elo de sangue que agora existia entre eles mudava tudo. Eu preciso sair, Ricardo disse, a voz perdida. Ele não sabia mais o que pensar. O que fazer a seguir? Enquanto ele se afastava, a mente acelerada, um novo pensamento o assombrava. O que mais Mariana havia escondido? Que outras verdades poderiam surgir das sombras? A casa agora estava repleta de segredos. E a cada instante, a sensação de que tudo poderia ruir novamente, mais devastador do que antes, pairava no ar. Ricardo se afastou, mas a respiração estava difícil. Ele sentiu que o chão se movia sob seus pés. A revelação cortou mais fundo do que qualquer dor anterior. Sua própria irmã estava ali, na sala, e ele a tinha tratado como uma estranha. Um nó se formou em sua garganta enquanto ele lutava para processar o que acabara de ouvir. Helena, minha irmã? As palavras pareciam impossíveis de acreditar. Antes que pudesse sair, ouviu um barulho vindo do andar de cima. Um estrondo seco, seguido de um grito. O som reverberou pela mansão como um eco de pesadelos. Gabriel saltou da cadeira, os olhos arregalados,
e Helena, ainda em choque, virou-se com uma expressão de terror. O que foi isso? Ricardo correu em direção à escada, seu coração batendo agressivamente no peito. Quando alcançou o segundo andar, viu a porta do quarto de Gabriel entreaberta, uma sombra se movendo rapidamente. Ele empurrou a porta e o que encontrou foi um vislumbre que o paralisou. Um homem, com um capuz negro, estava em pé no meio do quarto, segurando algo brilhante na mão. Saiam! O homem gritou, mas sua voz era mais um rosnado. Ricardo fez uma pausa, incapaz de compreender a cena à sua frente. Era como se tudo tivesse desacelerado. Cada movimento, cada pensamento. Gabriel, fica atrás de mim! Ricardo gritou, avançando entre seu filho e o invasor. O capuz negro virou o rosto, revelando um sorriso distorcido. Você tem algo que me pertence, Ricardo, e eu não vou sair sem ele. O que poderia ser? Com a adrenalina pulsando nas veias, ele avaliou a situação. Gabriel estava atrás dele, tremendo. O que você quer? Ricardo indagou, a voz firme, mas lutando contra o medo. A figura à sua frente não parecia normal. Seus olhos brilhavam de uma forma que fazia arrepios subirem pela espinha. O que eu quero? Seu filho saiu da linha e agora você vai pagar. Ele disparou, levantando o objeto brilhante, uma pequena caixa com símbolos desconhecidos. Mas não se preocupe, isso é apenas um presente que sua esposa deixou para você. A mente de Ricardo começou a girar. Sua esposa? Mariana? Que presente! A caixa ali à vista parecia pulsar. Antes que ele pudesse responder, ouviram-se passos apressados e a advogada apareceu no corredor, pálida. O que está acontecendo aqui? O invasor virou-se, seus olhos estreitando ao ver a mulher. Você! O que está fazendo aqui? Você sabe demais! A tensão na sala ficou eletricamente carregada. Gabriel não entendia, mas podia sentir o medo crescendo. Ricardo segurou o garoto perto de si, como se isso pudesse protegê-lo de qualquer coisa que estivesse acontecendo. Você não deveria estar aqui. Essa história não é para você. A advogada disse, a voz alta e firme, mas havia um tremor que ela não pôde esconder. Ah, mas é sim. E você também vai pagar por cuidar dos segredos da família Almeida. O homem resmungou com um sorriso cruel. Ricardo franziu a testa. O que ele queria dizer? Que segredos? Caia fora! Ricardo gritou. Sua mente fervilhava. Ele não sabia o que fazer. Havia algo em jogo que ele não compreendia. O homem pôs um pé para trás como se estivesse se preparando para um ataque. Então, do nada, a advogada tirou um celular do bolso. Ajuda está a caminho, ela afirmou. Mas o homem riu, um som gélido que reverberou pela sala e deixou todos em silêncio. Não há ninguém que possa nos salvar, ele sussurrou, como uma ameaça. Só o caos que vocês criaram. E antes que alguém pudesse se mover, ele abriu a caixa. Uma luz intensa explodiu, preenchendo o quarto e fazendo todos se encolherem. O último que Ricardo viu foi o rosto de Helena, pálido e assustado. A luz os engoliu e tudo ficou preto. Quando a visão voltou, eles estavam em um lugar diferente. Ricardo piscou, tentando entender o que havia acontecido. O ambiente não parecia mais a mansão. As paredes tinham uma textura familiar, mas o espaço estava coberto por sombras densas. E olhando ao redor, ninguém parecia saber onde estavam. E então um novo sentimento começou a tomar conta do ar. Medo. Ricardo piscou, tentando entender o que acontecia. A escuridão ao redor parecia mais densa que a da sala. O mistério da caixa ainda pairava em sua mente. Mas antes que pudesse processar isso, uma onda de dor atravessou seu corpo, e a visão dele começou a girar. Ele se agarrou a um canto da mesa, enquanto tudo ao seu redor balançava. Pai! Gabriel gritou, os olhos arregalados de medo. Helena estava paralisada, seu olhar perdido, enquanto a figura do homem se dissipava na luz. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma nova revelação explodiu na mente de Ricardo. Era como se uma memória que ele bloqueou surgisse à tona. Ele se lembrou de um dia, anos atrás, quando seu pai o levou
para conhecer um lugar secreto. Um lugar onde segredos eram guardados sob um manto de poças de água estagnada e plantas secas. E então ele lembrou do que seu pai murmurou: cuidado com o que esconder, pois o passado sempre acaba voltando. Foi quando uma estrondosa explosão ecoou pela mansão, quebrando o silêncio que se instalou. Ricardo levou as mãos ao ouvido em um instinto, e tudo à sua vista começou a tremer, como se uma bomba tivesse estourado bem ali. A sala girou, e ele percebeu que não era só a luz que mudara, mas o próprio espaço. Então, um grito ecoou, rasgando o ar, e Ricardo virou-se rapidamente. O som vinha de baixo, do salão. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. "Gabriel!" ele gritou, mas a voz soou distante. Num instante, tudo foi tomado por uma cena de caos. A advogada caiu no chão, atordoada, enquanto a caixa que o homem segurava agora mostrava imagens correndo em sua superfície. Uma mulher, sua expressão de pureza se transformando em dor. A imagem estava tão perto de seu coração que ele podia sentir seu peso. Era Mariana. Ela estava lá, mas não só uma imagem. A princípio, achou que era um truque. Mas enquanto a imagem de Mariana se contorcia e gritava, surgindo de verdade, os olhos de Ricardo se arregalaram. "Mariana, o que está acontecendo?" O som da explosão havia aberto um portal, e dali, figuras começaram a emergir. Uma após a outra, as pessoas da sua vida, mas não como ele as conhecia. Eram espectros, fantasmas de segredos não revelados. Ele viu não só sua esposa, mas também pessoas que ele nunca havia conhecido, amigos, até inimigos, todos com expressões sombrias, como se carregassem o peso de um fardo que Ricardo não compreendia. "Você não achou que podia escapar da sua verdade, não é?" A voz de Mariana ressoou, mas não era a mesma que ele lembrava. Era carregada de dor, de traumas e desilusões. "Por que você me deixou? Por que não quis saber?" "Não, isso não é real!" ele gritou, lutando contra a maré de lembranças que o assediava. "Eu não te deixei." Mas a conexão estava feita. Mariana olhou para ele, e os semblantes de angústia dos fantasmas ao redor aumentaram. "Você é parte deste ciclo, Ricardo. Você precisa entender o que aconteceu. O que aconteceu com Helena?" Helena olhou para Ricardo, com olhos que transbordavam medo e culpa. "O que ela quer dizer com isso?" Ela sussurrou. O tom de sua voz feria, como se revelasse uma verdade oculta e aterrorizante. Nesse momento, um estrondo maior surgiu atrás deles. O homem do capuz fez uma nova aparição, um sorriso maligno se espalhando em seu rosto. "Vocês acham que isso é tudo?" "Não, ainda há mais segredos enterrados." Ele deu um passo à frente, mais ameaçador. "A caixa não apenas revela o que vocês conhecem, ela também revela o que vocês nunca souberam." O ar parecia engasgar. O que mais poderia sair daquela caixa? Ricardo sentiu seu coração disparar. Ele não sabia se conseguiria suportar mais revelações. Mas uma coisa ele percebeu: todas as suas certezas estavam prestes a se desmoronar. E com isso, uma nova luz começou a brilhar. Mas não como antes. Era uma luz escura, uma sombra que expandiu rapidamente na sala, engolindo tudo. Ele estava prestes a descobrir não apenas quem ele realmente era, mas o que a verdadeira natureza de sua mãe significava, e como isso mudaria para sempre o destino de todos ali. E no fundo de sua mente, a única certeza que ainda restava era que seu mundo estava prestes a se pôr de cabeça para baixo novamente. Ricardo piscou, tentando entender o que estava acontecendo. A escuridão ao seu redor parecia mais densa que antes. O homem de capuz tinha um sorriso cruel, e os fantasmas ao redor começaram a vibrar, como se a luz os estivesse atormentando. O que mais poderia sair daquela caixa? Ele estava prestes a descobrir. E então, como em um pesadelo, uma nova luz surgiu, mas não era a luz de esperança. Era uma luz sombria, uma sombra ácida que se espalhou na sala, arrastando tudo em seu caminho. Ricardo olhou em volta e notou que não era só a caixa que os envolvia. Era uma energia pesada,
como se o espaço estivesse gritando por socorro. Ele não sabia se era a dor do passado ou o presente opressivo. Mariana, o que você quer dizer com isso? A voz de Ricardo tremia e sua mente girava entre confusão e desespero. Ricardo, você precisa entender. Helena não é apenas sua irmã. Ela é uma parte de algo muito maior. Sua esposa, ou o que restava dela como um espectro, quase gritou, seu lamento ecoando como um canto choroso em suas memórias. Helena olhou de um para o outro, tentando juntar as peças da conversa. O que você quer dizer? Eu sou só uma governanta. A pressão aumentava. Ela sempre soubera de algo, mas agora não tinha certeza. Não, não pode ser, isso não faz sentido. Ricardo começou a se sentir sufocado enquanto a verdade ameaçava desmoronar sua realidade. Nós nunca falamos sobre isso, por que agora? A figura do homem do capuz se movia rapidamente, e seu olhar tornou-se mais intenso. Porque chegou a hora. O passado deve ser resgatado, e estão todos prontos para a revelação. Ele levantou a caixa mais uma vez, e a luz escura irradiava, revelando imagens distorcidas. Desta vez, as imagens eram de um evento dramático. Ricardo viu uma mulher do passado de seu pai, uma figura familiar com um olhar desesperado, estendendo a mão em busca de ajuda. A cena não era clara, mas ele sentiu a necessidade ardente de proteger alguém que nunca conheceu. Você quer saber a verdade? Eles nunca foram apenas hóspedes. Eles eram todos parte de uma trama cruel que Mariana teceu. A intensidade do homem se elevava. E você, Ricardo, foi preso nesta peia sem saber. A cada palavra, a sala parecia se encolher, como se a verdade estivesse sufocando cada um. Mariana, o que você fez? A raiva e o horror assomavam o coração de Ricardo. Ele finalmente percebeu que havia algo mais. Mariana não era a vítima que ele pensava, mas sim a tecelã dos segredos. Tudo foi uma proteção, homem, para você e para Gabriel. A figura de sua esposa tremulava, como uma névoa ameaçada pelo calor. Se eu te dissesse a verdade, você não teria suportado. E então um grito irrompeu do lado de fora da casa. O que era isso? Era a voz de Gabriel, soando entre a confusão. Pai, socorro! O eco da angústia infantil foi como um soco no estômago de Ricardo. Antes que pudesse se mover, a sala começou a balançar novamente e a luz escureceu em um turbilhão. O homem de capuz fez um movimento brusco, e de dentro da caixa, objetos começaram a girar. Uma bola de energia, uma tempestade de segredos. Ricardo se abriu em direção ao som de seu filho, mas ao passar pelo homem, este lançou uma última afirmação que congelou Ricardo no lugar. A verdade não é o que você imagina. Você não é quem pensa que é. E isso destrói todo esse seu mundo perfeito. E com isso, ele mesmo se desfez na luz. Pai! O grito de Gabriel se intensificou. O coração de Ricardo disparou. Ele precisava chegar até o filho, descobrir o que estava acontecendo. No entanto, enquanto corria, uma sensação estranha começou a crescer em seu interior. O que mais poderia ser revelado? A identidade dele, de sua mãe e a de Helena estavam prestes a se desmantelar em um caos absoluto. Uma nova luz, um novo giro nos acontecimentos o aguardava. E a última pergunta pairou em sua mente. O que ele realmente sabia sobre quem era? Neste instante, a casa se desfez em sombras, e ele se viu cercado pela escuridão mais profunda que já conheceu. O fim de um mundo e o começo de outro. E no coração dele, a certeza se alastrou como fogo. Tudo o que ele acreditava estava prestes a se desmanchar, implorando por uma nova verdade. Ricardo piscou, tentando entender o que estava acontecendo. A escuridão ao seu redor parecia mais densa que antes. O homem de capuz tinha um sorriso cruel, e os fantasmas ao redor começaram a vibrar, como se a luz os estivesse atormentando. O que mais poderia sair daquela caixa? Ele estava prestes a descobrir. Uma nova luz surgiu, mas não era a luz de esperança que ele esperava. Era uma sombra escura que se espalhou pela sala, engolindo tudo em seu caminho.
Ricardo olhou em volta e percebeu que não era só a caixa que os envolvia. Era uma energia pesada, como se o espaço estivesse gritando por socorro. Ele sentiu um pânico crescente. Mariana, o que você quer dizer com isso? A voz de Ricardo tremia, sua mente girando entre confusão e desespero. Ricardo, você precisa entender, Helena não é apenas sua irmã. Ela é uma parte de algo muito maior. A figura de sua esposa, ou o que restava dela, quase gritou, seu lamento ressoando como um eco aterrador. Helena olhou de um para o outro, tentando juntar as peças da conversa. O que você quer dizer? Eu sou só uma governanta. A pressão aumentava. Ela sempre soubera de algo, mas agora não tinha certeza. A figura do homem do capuz se movia rapidamente e seu olhar se tornou mais intenso. Porque chegou a hora. O passado deve ser resgatado e estão todos prontos para a revelação. Ele levantou a caixa mais uma vez e a luz sombria a irradiava, revelando imagens distorcidas. Desta vez, as imagens eram de um evento dramático. Ricardo viu uma mulher do passado de seu pai, uma figura familiar com um olhar desesperado, estendendo a mão em busca de ajuda. A cena não era clara, mas ele sentiu a necessidade ardente de proteger alguém que nunca conheceu. Você quer saber a verdade? Eles nunca foram apenas hóspedes. Eles eram todos parte de uma trama cruel que Mariana teceu. A intensidade do homem se elevava. E você, Ricardo, foi preso nesta teia sem saber. A cada palavra, a sala parecia se encolher, como se a verdade estivesse sufocando cada um. Mariana, o que você fez? A raiva e o horror assomavam o coração de Ricardo. Finalmente, ele percebeu que algo estava muito errado. Mariana não era a vítima que ele pensava, mas sim a tecelã dos segredos. Tudo foi uma proteção, homem, para você e para Gabriel. A figura de sua esposa tremulava como uma névoa ameaçada. Se eu te dissesse a verdade, você não teria suportado. Um novo grito irrompeu do lado de fora da casa. O que era isso? Era a voz de Gabriel, soando entre a confusão. Pai, socorro! O eco da angústia infantil foi como um soco no estômago de Ricardo. Antes que pudesse se mover, a sala começou a balançar novamente, e a luz escureceu em um turbilhão. O homem de capuz fez um movimento brusco, e de dentro da caixa, objetos começaram a girar, uma bola de energia, uma tempestade de segredos. Ricardo se abriu em direção ao som de seu filho. Mas ao passar pelo homem, este lançou uma última afirmação que congelou Ricardo no lugar. A verdade não é o que você imagina. Você não é quem pensa que é. E isso destrói todo esse seu mundo perfeito. E com isso, ele se desfez na luz. Pai! O grito de Gabriel se intensificou. O coração de Ricardo disparou. Ele precisava chegar até o filho, descobrir o que estava acontecendo. Enquanto corria, uma sensação estranha começou a crescer em seu interior. O que mais poderia ser revelado? A identidade dele, de sua mãe e a de Helena estavam prestes a se desmantelar em um caos absoluto. E nesse instante, enquanto ele corria, tudo ficou em câmera lenta. De repente, a caixa começou a brilhar mais intensamente. O interior dela se abriu como um portal, puxando Ricardo e todos ao seu redor. Ele só teve tempo de olhar para Gabriel e ver os olhos dele cheios de medo. Foi quando sentiu uma força arrastando-o, uma sensação de um túnel em movimento. O que estava acontecendo? E então, em um giro vertiginoso, ele foi puxado para o interior da caixa. Quando seus pés tocaram um novo chão, tudo era diferente. Longe da sala familiar e das sombras aterrorizantes, ele se viu cercado por figuras de um passado que ele não reconhecia. Havia pessoas que pareciam conhecê-lo, sussurrando seus nomes, reclamando pedaços do que restava. Ricardo, você finalmente voltou. O ambiente começou a pulsar e a luz revelou imagens de um passado trágico. Em um canto, uma cena se desenrolava. Um homem e uma mulher discutindo, raiva em seus rostos.
Era como se ele estivesse assistindo à história familiar de sua própria vida. Mais do que isso, sentia sua própria história se desmembrando diante de seus olhos. E no meio daquela confusão, a figura de Helena apareceu. Mas algo estava diferente. Seus traços estavam mais nítidos, sua expressão mais intensa. Você precisa saber de quem você realmente é, Ricardo. Você não se chama apenas Almeida. As palavras dela ressoaram como um eco, ativando memórias profundas que Ricardo não sabia que tinha. A grande revelação, que mudaria a narrativa de todos ali, finalmente ganhou forma. E com um nó na garganta, Ricardo percebeu que o que estava para vir mudaria tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo, sobre sua família e sobre o que era amor. Mas a cada segundo que passava, a incerteza crescia. O que Helena queria dizer? O que estava escondido a mais do que ele jamais imaginou? Apenas na beira de descobrir a verdade, o chão sob seus pés começou a tremer, como um aviso silencioso de que a realidade estava prestes a desmoronar. Ricardo piscou, tentando entender o que estava acontecendo. A escuridão ao seu redor parecia mais densa que antes. O homem de capuz tinha um sorriso cruel, e os fantasmas ao redor começaram a vibrar, como se a luz os estivesse atormentando. O que mais poderia sair daquela caixa? Ele estava prestes a descobrir. Uma nova luz surgiu, mas não era a luz de esperança que ele esperava. Era uma sombra escura que se espalhou pela sala, engolindo tudo em seu caminho. Ricardo olhou em volta, percebendo que a caixa não só revelava verdades, mas também um poder sombrio que ameaçava consumir todos ali. O seu coração acelerou. Mariana, o que você quer dizer com isso? A voz de Ricardo tremia. A verdade parecia estar prestes a desabar. Ele sentiu seu estômago revirar. Ricardo, você precisa entender. Helena não é apenas sua irmã. Ela é uma parte de algo muito maior. Sabe sobre a entidade que nossa família guarda? A figura de Mariana, vagando entre a luz e a sombra, exibia uma expressão de pânico. Helena olhou para as duas figuras, confusa. O que você quer dizer? Eu sou só uma governanta. A cada segundo, a atmosfera se tornava mais pesada, como se o ar estivesse sendo espremido. E se disse a verdade? Disparou o homem de capuz, sua voz ecoando com poder. Ele gesticulou como se quisesse desmascarar tudo. Todos vocês vieram de um legado que deveria ter sido esquecido. A escuridão não perdoa. Antes que pudesse raciocinar, uma explosão de luz irrompeu novamente, e a caixa se despedaçou em 1000 fragmentos, revelando formas contorcidas. Os espectros de familiares desconhecidos dançavam no ar, e cada um exibia uma história de dor e tragédia. E no meio daquele turbilhão, a cena que mais chocou Ricardo foi seu pai, em um diálogo frenético com uma figura obscura, uma força que até ele, em toda sua riqueza, nunca poderia controlar. Não, isso não pode ser verdade, Ricardo gritou, a mente girando. Mariana, o que você fez? Ele agora via a conexão de sua própria dor com essa entidade que ameaçava engolir tudo. O homem de capuz sorriu de forma maligna. O que você não entende, Ricardo, é que essa caixa não revelou apenas o passado. Ela trouxe de volta algo que estava adormecido, e você será o responsável por lidar com isso. De repente, um grito cortou o ar vindo de fora. Pai! A voz de Gabriel ecoou como um grito de desespero, e toda a brutalidade da situação se consolidou em uma única certeza. Ricardo precisava agir. Gabriel! Ele virou-se, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. A luz da divisão liberou uma onda de energia, arrastando tudo ao seu redor. O homem de capuz riu. Vá até ele, Ricardo. Mas saiba, o que você descobrirá não será fácil de suportar. A tensão explodiu. Sussurros ecoaram entre os fantasmas. Todos nós sabemos, ele é a chave para libertá-los de seu tormento. Uma nova verdade se formou no ar, mais pesada do que a própria escuridão. Ricardo olhou para Helena, buscando uma resposta em seus olhos. Como assim? O que temos de fazer?
Você precisa se lembrar do que está por trás da porta, do que nosso pai ocultou, a ela suplicou. Com isso, o chão começou a tremer ainda mais forte, um aviso sombrio das consequências que estavam por vir. Ricardo se moveu em direção à porta da mansão sem saber que cada passo sua vida mudava. Isso não era só uma questão de família. Era um jogo de sobrevivência contra as sombras que o acompanhavam pelos corredores de sua própria história. Enquanto atravessava a entrada, uma nova onda de pavor o envolveu. Uma sombra se aproximava rapidamente, mais densa e ameaçadora. O homem de capuz gritou: "Não pense que você pode escapar dessa verdade. A sangue da sua família não é o único que será reclamado." E com isso, o ambiente ao redor explodiu em caos e tudo ficou em silêncio. O que vem a seguir, ele nunca poderia imaginar. Ricardo tentou avançar, mas a sala começou a tremer. A sombra do homem de capuz se aproximou e o ar ficou pesado. Cada respiração parecia um esforço, cada passo um desafio. "Gabriel, espera!" ele gritou, mas o grito soava distante, como se a própria casa estivesse engolindo suas palavras. A luz da caixa brilhou ainda mais, pulsando como um coração desesperado. As imagens dentro dela mudavam rapidamente, mostrando fragmentos da vida de Ricardo e de seus familiares. Mas algo estava errado. Em vez de memórias felizes, ele viu rostos cheios de dor e ódio. Não! Não pode ser assim! A ideia de que sua família pudesse ser marcada por um passado tão sombrio paralisou seus pensamentos. Helena, com os olhos arregalados, olhou para ele. "Ricardo, o que está acontecendo? O que é tudo isso?" Sua voz tremia e Ricardo sentiu um nó se formar em seu estômago. Não tinha as respostas que ela precisava e o medo começou a se instalar entre eles. E foi nesse momento que a caixa se quebrou em 1000 peças, liberando uma onda de luz que iluminou a sala. No meio da explosão brilhante, uma figura familiar se materializou. Não estava ali como um fantasma, mas como uma presença viva, cheia de força. "Mariana! Ricardo!" ela gritou, e seu olhar tinha um brilho intenso. "Você precisa saber a verdade." "Mariana, o que você está fazendo aqui?" Ele mal conseguia falar. O peso daquela revelação parecia esmagá-lo. "Eu estou aqui para te mostrar quem você realmente é, e por que precisamos enfrentar isso juntos." As palavras dela eram como uma onda que chicoteava seu coração. Mas o que poderia ser tão grande a ponto de trazer Mariana de volta? "A verdade sobre a nossa família." "Você não sabe o que está dizendo." O homem de capuz interveio, sua voz grave se misturando ao caos. "Essa é uma armadilha. Não confie nela." Era confuso. Ricardo estava cercado por sombras e luzes. Mas um cheiro familiar o trouxe de volta, o perfume de Mariana, aquele que ele não sentia há tanto tempo. Seu coração disparou. "O que você escondeu de mim?" Mariana hesitou, e a tensão na sala ficou insuportável. Os fantasmas ao redor pareciam absorver a energia do momento, como se alimentassem dos segredos que estavam prestes a ser revelados. "Ricardo, quando você nasceu, havia uma profecia sobre você e sua conexão com um poder antigo." Ela respirou fundo, parecendo reunir coragem. Um poder que foi transferido através das gerações. O homem de capuz se adiantou, visivelmente irritado. "Não acredite nela. Ela está jogando com você. O que ela chama de poder é apenas uma maldição que deseja se espalhar." Mas Mariana continuou, seus olhos fixos em Ricardo. "O que você não sabe é que você, a sua linhagem, é a única que pode quebrar essa maldição. O que sua mãe fez foi proteger você de algo que poderia ter consumido a nossa família." Ricardo ficou em choque. "De que maldição você está falando? O que isso significa?" Nesse instante, um grito estridente ecoou de fora, unindo-se ao clamor familiar. "Mãe! Mãe!" A voz de Gabriel transpareceu puro desespero, e o coração de Ricardo afundou. Ele virou a cabeça, correndo em direção à porta. O homem de capuz gritou: "Não, não abra a porta!" Mas era tarde. Ricardo acompanhou a chamada angustiante após seu filho. Quando empurrou a porta, uma onda de horror o atingiu.
O que viu o deixou paralisado. Gabriel estava preso em uma bolha de energia, flutuando no ar. Sua expressão era de desespero e confusão, e ao redor dele, uma entidade escura dançava, absorvendo a luz do ambiente. "Pai, me ajuda!" O grito ecoou como um alerta. Enquanto isso, a verdade que Mariana tinha guardado começou a se materializar em sua mente. Ele se lembrou de conversas de infância, de murmúrios em noites frias, de uma estranha sensação de que estava destinado a algo maior. A profecia agora parecia um eco distante, mas que estava prestes a se concretizar de forma devastadora. "Você não pode deixá-lo ser consumido. Ele é a chave", Mariana implorou. Mas Ricardo já entendia que o tempo estava se esgotando. A bolha em que Gabriel estava preso pulsava, e a sombra estava se aproximando. "Gabriel!" ele gritou novamente, estendendo a mão. Mas ao fazê-lo, algo estalou dentro dele. Ele sentiu uma energia emergir, uma sensação visceral de poder e responsabilidade que nunca soubera que possuía. O que havia em sua linhagem agora começava a se revelar, e o medo deu lugar a uma determinação feroz. No entanto, antes que pudesse agir, a sala explodiu em luz e ruído. Uma fissura começou a se abrir no chão, mas não era um simples buraco. Era um portal, e dele uma nova sombra começou a emergir, maior e mais ameaçadora do que tudo o que haviam enfrentado até aquele momento. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente. Ricardo olhou para Mariana, para Gabriel, e então sentiu a conexão com seu passado. Ele não sabia se estava pronto, mas a verdade estava mais próxima do que nunca. "Estamos todos juntos nisso", ele murmurou, mais para si do que para os outros. Mas a próxima revelação estava iminentemente pertinho. Aquela sombra, o poder oculto e os segredos, tudo estava prestes a se entrelaçar. Um eco ressoou, uma única palavra que paralisou todos: sangue. Ricardo piscou, tentando entender o que estava acontecendo. A escuridão ao seu redor parecia mais densa que antes. O homem de capuz tinha um sorriso cruel, e os fantasmas ao redor começaram a vibrar, como se a luz os estivesse atormentando. "Sangue!" ecoou a voz, trazendo uma onda de pânico. Antes que pudesse processar o que isso significava, a sombra começou a se contorcer e se expandir, como se estivesse viva. A sala que antes parecia sua agora era um labirinto sem fim. As paredes pulsavam como um coração acelerado. "O que está acontecendo?" ele se perguntou. O ar estava encharcado de terror e desespero. "Gabriel!" ele gritou novamente. O eco da sua própria voz se perdeu na sala. A imagem do filho, preso na bolha de energia, pairava em sua mente. A sombra parecia estar se alimentando do medo de todos ali. E o grito de Gabriel estava se tornando mais distante, mais desesperado. "Você não pode deixá-lo ser consumido." A voz de Mariana soou, mas Ricardo estava concentrado em outra coisa. Aquela sombra. Algo estava errado. De repente, a luz começou a pulsar rapidamente ao seu redor. As imagens na caixa quebrada começaram a flutuar, revelando um passado de segredos. Então tudo mudou. Uma explosão de luz irrompeu, e Ricardo viu algo que o fez tremer. Ele reconheceu a figura na luz. Seu pai. Ele gritou, mas a sombra estava agora muito mais poderosa do que antes. Ele viu seu pai sendo engolido pela escuridão, lutando para escapar. "Não pode ser, pai", ele disse, a dor queimando em seu peito. O homem de capuz riu. "Você não sabe mesmo? Seu pai nunca foi o que parecia. Ele era o verdadeiro responsável por tudo isso." O impacto das palavras passou como um choque elétrico. O que ele estava dizendo? O próprio pai de Ricardo havia causado a dor que sua família carregava? O que mais ele não sabia? Mais imagens surgiram. Seu pai compartilhando segredos obscuros com uma figura envolta em sombras. A eterna ligação entre eles era um pacto. "Essa maldição, essa luta começou com ele", gritou o homem encapuzado, sua voz ressoando como um trovão. "Ele a trouxe com sua avareza. Tudo isso, Ricardo, é por causa do que ele fez." Não posso acreditar nisso." Ricardo sentiu a sensação de um mundo desmoronando ao seu redor.
como seu pai poderia ser tão monstruoso? E mais importante, ele estava arrastando Gabriel para isso. O homem de capuz levantou a mão, e a bolha que aprisionava Gabriel começou a brilhar intensamente, quase como se estivesse se preparando para explodir. Um sacrifício. É isso que a escuridão deseja, e você é o escolhido. Mas num golpe de desespero, Ricardo avançou. Ele poderia ser apenas um homem perdido, mas o amor que tinha por Gabriel era inabalável. Levantou as mãos como se pudesse bloquear a luz, reunir a força que estava brotando dentro dele. Não, eu não vou deixar. O poder pulsou e irrompeu, quase como um reflexo da força que Mariana já sabia que ele tinha. E nesse instante, no auge da tensão, algo inesperado aconteceu. A verdadeira natureza da sombra se revelou, e não era como todos pensavam. A escuridão começou a se fragmentar, e uma nova figura apareceu no meio dela. Era Helena, mas não como a governanta que todos conheciam. Ela estava radiante, envolta em uma chama suave. Eu sou a guardiã, ela declarou, seu olhar fixo em Ricardo. E a verdade é que não posso deixar você sucumbir, Ricardo. Nossas vidas estão entrelaçadas de uma maneira que você nunca poderia imaginar. Ricardo ficou paralisado. O que você está dizendo? O que significa isso? A intensidade no ar era quase palpável. Você e eu somos mais do que irmãos, mais do que parentes. Nós somos destinados. A declaração de Helena reverberou pela sala como um sussurro eterno. Mas o que eles nunca souberam era que aquelas palavras alteravam a relação deles para sempre. O chão começou a tremer e tudo desabou. A casa se partiu como se estivesse se desfazendo em um pesadelo. Enquanto a luz e a sombra lutavam ferozmente, Ricardo não soube o que pensar. O que significava isso? O que mais eles estavam escondendo? Em meio ao caos, uma certeza surgia como uma faísca. O que quer que tivesse se revelado naquele momento mudaria suas vidas para sempre. O que mais estava por vir? A sala estava em caos. A luz e a sombra lutavam por um espaço, e a tensão era palpável. Ricardo sentia seu coração disparar, o peso das revelações esmagando seu peito. Mariana tinha revelado a verdade sobre suas origens, sobre a conexão profunda com Helena. Era como se um novo mundo estivesse se abrindo diante dele, mas ao mesmo tempo, tudo o que ele conhecia estava desmoronando. Ricardo, você precisa escolher. A voz de Helena ecoou, interrompendo seus pensamentos. Estamos com pouco tempo. Gabriel está em perigo. O grito dela trouxe uma onda de preocupação que atravessou todo o seu ser. Ele olhou para a bolha ao redor de seu filho. Gabriel estava pálido, com os olhos arregalados de medo. A sombra dançava ao redor dele, cada vez mais próxima. Foi então que Ricardo sentiu uma força crescendo dentro de si, uma energia que ele nunca soubera que existia. Eu não vou deixar você levá-lo, gritou, a determinação queimando em sua voz. Ele estendeu as mãos, formando um círculo de luz que começou a se expandir ao seu redor. A sombra hesitou, a luz a repelindo como um gelo em chamas. Gabriel, segura firme! Eu vou te tirar daí! Ele gritou. E nesse instante, a conexão entre pai e filho se acendeu como um foguete. A bolha em que Gabriel estava começou a se despedaçar, e a sombra recuou, gritando em agonia. O homem de capuz se confrontou, tentando se aproximar, mas a luz de Ricardo era intensa demais. É você que não pode escapar da verdade, Ricardo. Essa maldição nunca irá embora. Talvez, mas hoje eu e meu filho escolhemos a liberdade. Então a luz explodiu em cores vibrantes, preenchendo o espaço. Ricardo sentiu cada parte de si se aquecer, cada lembrança de amor, dor e esperança se fundindo em uma onda de força essencial. E, finalmente, uma tempestade de luz os envolveu. Um instante de dor, seguido de um silêncio ensurdecedor. Quando a poeira assentou, Ricardo olhou ao redor. O homem de capuz havia desaparecido, e a escuridão se dissipara como neblina ao sol.
Ele olhou para Gabriel, que agora estava em seus braços, tremendo, mas são e salvo. Pai, o que aconteceu? O menino questionou, os olhos fixos em sua expressão. Eu não sei, filho, mas nós estamos juntos, e nada mais importa. Ricardo fechou os olhos, respirando fundo, aliviado. Helena estava ao lado deles. Vocês conseguiram. O laço de vocês é mais forte do que qualquer sombra. A voz dela era suave, mas havia uma tristeza em seus olhos. Helena, sobre tudo o que você me contou, nós ainda temos que conversar. Ricardo começou, mas ela levantou a mão, interrompendo-o. Não agora. O que aconteceu aqui precisa ser enxugado. O que importa é que vocês dois estão seguros. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. O passado nunca irá embora completamente, mas vocês têm a chance de criar um futuro diferente. Ricardo assentiu, compreendendo. Era hora de deixar os fantasmas do passado para trás, e quando ele olhou para Gabriel, que começou a se acalmar em seus braços, algo mudou dentro dele. A dor ainda existia, mas agora havia espaço para a esperança. Vamos, filho. Vamos para casa, ele murmurou, saindo da casa que agora parecia mais leve. Helena o seguiu. O peso estil pressionava seu coração, mas isso já não importava. Havia um novo caminho à frente deles. Ao saírem da mansão, o céu acima deles era um azul radiante, como se tivesse renascido junto com eles. A luz do sol batendo em seus rostos trouxe um calor reconfortante. Eles tinham uma nova chance, e isso era tudo o que importava. Mas uma pergunta pairava no ar. Quais segredos ainda estavam por vir? O que mais eles ainda precisavam descobrir? Um mistério ficava no ar, ecoando por entre seus pensamentos. E enquanto caminhavam juntos, a sensação de que suas vidas mudariam novamente era inegável. Agora, ouvindo o chamado das novas histórias, uma coisa era certa. A aventura estava longe de acabar. Ei, galera! Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para dar aquele apoio que a gente adora e que alimenta o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque quero saber tudo o que vocês acharam. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Vamos lá! Pessoal, vamos crescer juntos nesta jornada.